abrir o nosso quadro de conversas com as personalidades da nossa cidade. Hoje eu tô aqui com uma mulher que não é só uma mulher, gente. Ela é mãe, ela é esposa, ela é professora, ela já foi vendedora, empresária, mas tem algo nela que é diferente, porque ela é filha de uma pessoa que foi muito importante para São Simão, para nossa cidade, mas principalmente para o mês de fevereiro, quando o assunto é carnaval. Seja bem-vinda, Mara Ruca. Obrigada, Ingrid. Bom, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história e qual que é a relação da Mara com o carnaval. Então, eu nasci em São Simão, né? A minha relação com o carnaval é maravilhosa. É a minha festa preferida, porque eu ia em todos os carnavais com meu pai. Tudo começou aqui no clube, com a escola de samba 715, que era a escola de samba que ele fazia as músicas, né? Ele compunha os sambas enredo e cantava, né, maravilhosamente. Eu ia com ele, eu tinha uns 5 anos de idade, eu já ia com meu pai em todos os carnavais. Foi até todos. Eu ia ter fotos aqui, né, comigo de mão dada com ele. E eu lembro que ele tirava as férias só em fevereiro, só no carnaval, no meio do carnaval. E a minha mãe ficava brava e falava, não, só tira férias no carnaval, porque ele dedicava aquele mês ao carnaval, aos ensaios que aconteciam lá. Hoje é Funerária Cristo Rei, mas lá era uma boate. E lá, os ensaios eram lá, e mais próximo aos dias do carnaval, a gente descia as avenidas da cidade, né, com toda a escola de samba dele, né? E todo mundo ia dançando atrás, era maravilhoso, assim, era um carnaval de rua, que a gente chamava. E o pessoal costuma dizer que além do 715 tinha uma outra escola de samba. Como é que era essa relação, pelo que você lembra? Começou aqui na 715. Ele tinha vários amigos aqui no clube, até acho que aqui vai ser o lugar que a gente escolheu é um lugar muito bom, porque traz lembranças, né, aqui, lembranças boas. E aqui ele fez vários amigos, mas um dia, no final da década de 80, não me lembro exatamente o ano, teve uma discussão dele aqui, ele ficou muito bravo, por alguma coisa que não estava do jeito que ele queria, porque ele cantava, ele nunca cobrou, era um trabalho que ele fazia totalmente gratuito, e teve um problema lá muito sério, né, de uma ingratidão com ele. E ele disse, eu estava presente aqui na porta do clube, ele disse assim, o ano que vem não vai ter mais, eu não estarei mais na 715, eu vou estar com a minha escola Unidos do Pé Quente. E na hora ele já tinha o nome, porque se tinha inteligência, criatividade, era chamado Chico da Antártica, Chico Samba, Chico, né? quente. Chico do Cachorro Quente, Chiquinho, a minha avó chamava ele de Chiquinho, não é que não tinha nada de Chiquinho, porque ele era grande. Mas assim, foi tudo aqui na porta do clube, do Branca Leone Clube. A 715 acabou, ele saiu da 715, a 715 continuou. Mas não tinha o glamour que tinha quando meu pai era o puxador de samba, a gente chama assim, né? O puxador de samba da escola. E no outro ano, que foi no finzinho da década de 80, ele montou o Unidos do Pé Quente, que aí os ensaios começaram a ser lá em São Simão, porque tinha uma divisão entre São Simão e Semig, que eu não vou entrar em detalhe não, que é uma longa história, né? Então ele começou a fazer os ensaios onde é a Cristo Rei hoje, a funerária, era uma boate. Eu não me lembro não, porque tinha vários nomes dessa boate, já eles mudavam de nome, mas era Cambalacho, era Vamp, era nome de novelas, essa boate. E a gente ensaiava lá. E o ensaio em si já era uma festa, já era o carnaval, porque todo mundo ia, né, os integrantes, aí a família dos integrantes. Eu lembro que ele gostava de beber, e eles faziam, até a Joana Mendonça estava lembrando lá na escola, que eles faziam um balde de caipirinha. Ele ganhava tudo. E quando ele montou a escola de samba dele, ele ganhou dos amigos dele, empresários, que ele não tinha condição de comprar os instrumentos, porque eram caros. Então os amigos dele, empresários, né, me lembro de um aqui que é o Odalmes, o Adelso, nada Adelso, muitos amigos dele, mas eu lembro muito que ele falava que o Odalmes ajudou muito ele montar, porque eles eram amigos. E aí ele montou a escola de samba com a ajuda de todos os amigos e de alguns integrantes que compravam. Era muito difícil comprar, porque não tinha internet ainda, mas eles compravam. Meu pai tinha todos os contatos, que aí ele não levou nada daqui, né? Porque ele não tinha nada aqui, e fez a escola de samba dele, a Unidos do Pé Quente, no final da década de 80. E naquela época, você falou que os ensaios eram de rua, eu imagino muito que deva ser parecido com o carnaval de hoje, só que sem os carros, né? Ou vocês tinham carros, alegorias, as músicas de carnaval, como é que era isso? Não tinha nenhum carro alegórico. A gente nunca conseguiu, porque naquela época era muito difícil, né? No interior de Goiás, o acesso era pouco. Mas,
Tinha um carro de som, que até tem uma foto aqui, que ele tá do lado desse carro de som, vê? Tem umas fotos dele aqui. Eu acho que tá no meu celular. Eu sei que tinha um megafone, e ele com o microfone, com fio, microfone, e ele ia cantando do lado. E o pessoal tocando atrás, e muita gente na frente da escola de samba. Mas era assim, era todo mundo a pé mesmo, dançando. Aí parava em alguns lugares, alguns bares de amigos dele. Ele falava, não, eu quero ajudar os meus amigos a venderem também. Aí eles paravam em alguns bares aleatórios e a gente descia pro Cresce. Ele ficava até... A gente ficava das 8 da noite à meia-noite, né, das 20 a 0. E aí a gente ia pro Cresce, que infelizmente também é um clube hoje que não existe mais. E o carnaval lá era até no outro dia. Que ele chegava com a escola de samba inteira, aí eles tocavam, ele cantava, né? E aí a gente ficava lá até na madrugada, que aí começava o som mecânico, alguma banda, raramente, era som mecânico mesmo. E ele animava, e ele ficava a noite inteira eu com ele. Gente, eu achei curioso você ter dito essa questão de ele querer sempre ajudar os amigos dele a vender, porque uma memória que eu tenho muito forte sua é do projeto social que você realiza no Lar do Idoso. Sim. Então acho que isso veio um pouquinho dele, né? E como que é esse projeto? Quem é a Mara dentro de São Simão quando o assunto são os idosos? Olha, eu comecei a ir ao Lar do Idoso com 22 anos. O mês que vem eu faço 48. Esse ano faz 26 anos que eu trabalho lá voluntariamente. Começamos num grupo de 20 pessoas. Naquele grupo meu, tem apenas eu, aquele grupo. Por quê? Uns foram embora estudar, gente era novo, né? Iam fazer faculdade e tudo. Eu fazia já em Quirinópolis. E começamos assim. Aí, o que aconteceu? Eu comecei só como que fala, não é protagonista, né? E depois eu virei protagonista de tudo, porque aí eu comecei a organizar, a mobilizar pessoas, pegar meu telefone e falar, nós vamos fazer uma festa lá, e o que você pode doar? Bolo, refrigerante, salgado? Eu ganho tudo, até agradeço a todos que contribuem com essas festas que eu faço. Nós fazemos de 2 em 2 meses, de 3 em 3, depende, assim, do meu tempo também. Mas eu levo alegria lá. Tudo começou, o Saul me convidou, que era o fundador, é um dos fundadores, né, principais do Lar dos Idosos. Então o Saul me convidou e eu chamei um monte de gente. E aí as pessoas foram, assim, deixando de lado também, né? A vida, a correria que a gente tem, mas eu priorizo os idosos, eu amo. Enquanto eu tiver vida, tiver disponibilidade, saúde, eu estarei lá com eles, fazendo isso. Eu gosto, igual você falou, eu herdei muito do meu pai essa questão, sabe? De ajudar, de caridade, de tudo. E é bonito ver que, apesar de tudo, você falou assim, eu vou atrás e eu ganho tudo, porque você é muito comunicativa. Sim, né? Você sempre notou isso, que você era boa em se comunicar? Sempre. E você fez letras? Desde criança, eu sou comunicativa. Gosto de gente, gosto de estar no meio de gente, não gosto de ficar isolada. Sou totalmente de humanas, de música, de livro, de escrita. E se não fosse professora, que outra coisa você seria? Eu seria repórter, jornalista ou turismóloga. Sua cara. Eu amo viajar. Eu falo que eu já li um dia que viajar é trocar a roupa da alma. E né? Viajar, conhecer culturas, lugares, pessoas, ideias diferentes. É isso, eu não gosto de exatas. Eu falo que exatas as pessoas de exatas, elas são um pouco frias. A gente é mais... né? Eu falo que de humanas é como o nome diz, né? É diferente. É o calor, né? Eu acho que tem... Hoje, apesar do dia estar chuvoso, e isso foi um dos motivos da gente ter vindo aqui pro clube, porque a nossa ideia era ir pra praia. Sim, era. A Mara disse que o pai dela gostava muito da praia. E eu gosto também. Você também gosta? E essa conexão, assim, com a natureza, com o ar livre, você me disse que pedala. Gente, ela tem uma agenda tão lotada que quase que não sai. Eu falei, não, eu vou dar um jeito. Nem que seja num domingo, a gente grava. Como que é essa relação? Conta pra gente, assim, os hobbies da Mara. Olha, praticar esporte, na verdade, é algo novo, porque eu comecei a praticar esporte tem uns 12 anos. É novo porque eu já tô pra fazer 48. Mas, até questão de tempo, porque era faculdade, é o período da faculdade, trabalhava o dia todo na loja, ia pra faculdade, mas a questão do pedal, principalmente, foi uma questão que veio de um momento muito triste, que foi a perda do meu pai. Em 2020, em setembro, infelizmente, ele faleceu de Covid. E assim,
amo trabalhar, vocês sabem, né? Vocês sabem que eu sou professora de vocês. Eu não ia para a escola porque estava em aulas online. E em setembro de 2020 meu pai falece. E eu fiquei muito triste, eu tive o início de uma depressão. Eu não cheguei a ter depressão porque eu me cuidei, eu fui ao médico. Nunca tinha tomado nenhum medicamento, tive que tomar, porque eu chorava 24 horas. Falei, gente, eu tenho a Elis, né? Tenho minha mãe, tenho minha família. Aí a minha prima, Patrícia, que eu gosto muito, falou, prima, vamos pedalar? Aí em abril de 2021 ela começou a pedalar. Aí em maio eu comprei uma bicicleta para pedalar, porque eu não tinha uma bicicleta apropriada para fazer o pedal. Aí em abril de 2021 eu comecei a pedalar, em maio, e até hoje. Eu amo, assim, eu pedalo para minha mente. Eu não pedalo para fazer média, e automaticamente vem alguns resultados. Mas a principal função do pedal para mim é a minha saúde mental. E a gente pedala não todo dia, mas toda semana a gente faz um pedalzinho longo. Assim, a gente gosta muito, que a gente tira foto, a gente para comer. Aí a pessoa, você pedala? Eu tô pedalando para isso, eu brinco, né? Mas o esporte é maravilhoso. Aí faço academia na garagem. Já fiz aqui no clube também, já fiz lá na Master Fit. Mas lá na garagem já vai para 4 anos. Eu me achei. É um ambiente que eu gosto e que combina com a minha idade, né? Assim, atende às minhas expectativas. E é isso. E você falou aí que você já deu aula pra gente, isso é verdade, mas tem uma coisa que é mais legal do que te ver na sala de aula. Eu acho muito chique que você não tem vergonha de falar da sua idade. Não tenho vergonha. E geralmente as mulheres, elas ficam, ai, não sei o quê, elas mentem, né? Sim. Mente número, mente peso, tamanho de roupa. Não. Você sempre foi muito verdadeira. Sempre. Eu acho que não gosto também de filtro. Os meus alunos, um dia eu falei pra menina, eu não uso filtro. Ah, mas você é bonita. Eu falo, obrigada pelo elogio, mas eu nem sei mexer, né? Tecnologia não é meu forte, não. Mas eu falo muito com os meus alunos também sobre a autoestima, né? Ter uma autoestima elevada. Deus te fez assim. Eu falo, né? Deus me fez assim. Então, sou do dia do Pedro, né, Pedro? 17 de março, 78, década de 70. Pisciana, choró. Ah, não. Mais feliz. Apesar de tudo, eu busco essa felicidade. Porque a gente não precisa esperar grandes coisas, né? Eu busco felicidade no pedal, eu busco felicidade numa criança, né? No meu trabalho, né? Numa lembrança. A falta do meu pai é muito grande. Porque ele era... Todo mundo que conheceu meu pai sabe quem era meu pai, né? E o carnaval agora eu sofro muito. É um período que eu me lembro muito dele, muito mesmo, assim. Ele amava cantar, meu pai era um artista, meu pai compôs mais de 200 músicas. A Lenita, minha irmã, ela tem uma pasta, inclusive eu vou passar para vocês algumas que ela mandou fotos. Ela tem coisas com a letra dele. E quando eu era criança, eu datilografei, né? Espero que vocês saibam o que é datilografar. Não tinha computador fácil. Eu datilografei as músicas dele. E tem essa pasta, né? Eu dei para ele essa pasta. Ele amava Roberto Carlos, eu amo Roberto Carlos, por causa do meu pai. E gosto muito de samba e eu amo carnaval. Para mim, é a festa. É a minha festa preferida, é o carnaval. E agora que a gente já bateu esse papo, que a gente já conheceu um pouquinho de você, um pouquinho de seu pai, eu te falei que esse é o primeiro, então a gente já tá pegando o jeito. Você vai voltar depois para contar as histórias inusitadas na sala de aula. Sim. Contar pra gente também um pouquinho de como que foi essa questão de estudar fora, morar aqui, né, esse trabalho lá na loja da sua irmã, na Algodão Doce. 17 anos. 17 anos. Sim. Mas agora, pra gente encerrar, Mara, eu queria que isso fosse até um bordão aqui desse quadro. Pensa assim, ó, que ninguém vai conseguir lembrar de você por nada. Nem da expressão, eu te acho muito parecida com a Giovanna Antonelli. Obrigada. Mas pensa assim, ó, ninguém vai lembrar. O povo vai ver ela, não vai lembrar. O povo vai ver o sobrenome deles, não vai lembrar. Mas vai ter uma frase que todas as vezes que as pessoas ouvirem, elas vão ativar na cabeça todas as memórias da Mara Rúbia. Qual seria essa frase? É melhor estar no palco do que na plateia. É essa. Que eu faço com os meus alunos. Não era do seu tempo, tem uns anos que eu criei isso. Porque pra mim, estar no palco é muito mais emocionante que na plateia. Quando os meus alunos falam, eu não quero
apresentar, eu não quero me fantasiar, porque eu amo me fantasiar, tá, gente? Já tem minha fantasia, surpresa. Haverá sinais, sexta-feira vai ter o Carnaval da Cora. Já aluguei, assim. Eu amo, e falo pra eles, gente, a emoção do palco é maior que da plateia. É isso. E eu falo pra eles. E eu acho que isso tem muito de você, porque quando a gente tá no palco, a gente tá sujeito a errar, né? Sim. E isso mostra que você é uma pessoa que você prefere ir lá e corrigir se errar do que não tentar. Sim, com certeza. Eu acho que isso é muito a cara de alguém que realmente vive a vida com intensidade. Sim, porque ninguém sabe, né, o último dia. Estaremos aqui, então. É isso, é ser feliz com o que nós temos, né? Estar no palco. É isso. Eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite, por ser a primeira, por ser algo tão novo, por trazer as memórias do seu pai, contar pra gente um pouquinho dessa história. Eu te falei no áudio, mas quero falar aqui para ficar registrado. Eu tive o poder, né, e assim, a alegria de conhecer o Chico e também viver um pouquinho desse carnaval num ensaio, né, no cívico. De 2018. Isso, e a gente ensaiou e aí depois ficou sem por conta da pandemia. Foi. Então foi um dos últimos desfiles que eu participei. Foi. E eu lembro que eu era lá, a gente chamou de musa da escola de samba, né, porque a gente foi de shortinho. Porta-bandeira. Bandeira. Uhum. E aí eu levei, né, a bandeira do Bloco 715 na época. E aí tinha de um lado, gente, Bloco 715 e do outro muito pé quente. E essa mulher aqui, ela trabalhou tanto. E ela pegava o nosso pé e ela falava, vocês não precisam sambar, mas nós vamos marchar bonito, que eu faço questão. E aí você convidou na época. Sim, convidou vocês convidados. Eu, o Rafael, o Renato, a Cleusa e o Chico da bateria. Isso. E inclusive eu falei pro meu pai, eu vou arrumar um caminhão, uma caminhonete pra senhor ir em cima, porque já eram idosos, né? Aí meu pai falou, imagina, e ele foi cantando. Lá da saída da concentração até na praça, ele foi cantando. E as pessoas na rua cantavam as músicas dele. Cantavam. Muitas pessoas não sabem a letra da música, porque a gente ficava um mês inteiro com aquela música. E depois o carnaval, e ele ficou tão feliz, foi em 2018, aí em 2020 ele faleceu. Eu fiquei muito feliz da gente poder fazer a homenagem. E você não sabe o que aconteceu. Na reunião que a gente fez, tinha um sorteio que foi sobre a cidade antiga. E no sorteio, quando fui pegar o meu pelotão, eu peguei carnaval nos 80. Eu peguei. Eu chorei tanto na hora, assim. Eu já sabia tudo. Na hora que eu peguei o papel, eu já idealizei os dois pelotões. Gente. Unidos do Pé Quente e 715. E meu pai. Aí eu já liguei pra ele na hora. Falei, pai, não acredito, eu vou na hora. Que ele era desses. Entendeu? E isso é muito bom, porque o motivo desse quadro é justamente isso. É muito bom falar com você, mas seria ainda melhor se a gente pudesse falar com seu pai. Porque as memórias que você tem é as memórias da Mara. E não é, às vezes, as memórias que o Chico teve. Sim. Mas é por isso que eu falei. Eu tive muita ansiedade, já tem algum tempo que eu sonho com esse projeto, porque eu sei que as pessoas da nossa cidade, elas precisam ser valorizadas. Sim. E eu acho muito triste, porque eu fiquei sabendo que tem uma lei no nosso país que diz que as ruas só podem receber nome das pessoas depois que as pessoas falecem. Sim. E eu acho isso um absurdo. Porque de que vale essa homenagem? E tem uma rua com o nome dele. Que? Sim, se não me engano, é no bairro Nova Era. Se não me engano. Eu quero ir lá fotografar. Na época, o pessoal da Câmara fez um projeto e foi aprovado. E eles não convidaram a gente, aí concorreria, eu não me certifiquei o local. Sim. Mas meu pai tem uma rua, mas depois que ele morreu. Pois é. Né? Mas eu recebi uma homenagem na Câmara o ano passado, em 2024, no Dia da Mulher. Eu fiquei muito feliz. Isso é bom. Eu recebi uma homenagem. Eu falei, fiquei feliz que estou viva. Exatamente. E esse trabalho que eu quero fazer é justamente maravilhoso. Isso, porque eu quero trazer essas pessoas que daqui a alguns anos, por exemplo, você possa pegar esse vídeo e mostrar para seus netos, seus bisnetos. Com certeza. E falar, olha só, vocês não conheceram o tataravô, mas esse aqui é um pouquinho dele. Meu pai era incrível. Ele era o carnaval. São Simão era meu pai. E você também é uma mulher incrível, uma mulher excelente. Eu tenho certeza que uma amiga maravilhosa. Foi muito bom te receber. Eu que agradeço por ser a primeira desse projeto e desejo muitas alegrias, né? Que as pessoas estejam no palco com você. Que estar no palco é melhor que estar na plateia, como eu sempre falo. E que seja um sucesso. E eu agradeço por ser a primeira. Muito feliz. Obrigada. E meu pai tá feliz também. Eu tenho certeza.
Bom, pessoal, fiquem ligadinhos aqui no canal, se inscrevam, curtam esse vídeo e também acessem o meu Instagram. Eu vou deixar aqui o Instagram do clube, que emprestou esse espaço pra gente. Vou deixar o Instagram da Camila, que fez essa maquiagem pra gente poder comemorar, e o da Má. Mas eu já adianto pra vocês que ela falou que ela só aceita quem ela conhece de verdade. Exatamente. E aí eu vou deixar todas essas informações na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau! Muito bom.